Vamos entrar agora na palavra de Deus. Vamos para Deuteronômio 21. Deus está dizendo agora aos israelitas, nessa escritura, ao seu povo, os israelitas: quando você sair para a batalha contra os seus inimigos e vir cavalos e carros e pessoas mais numerosas do que você, não tenha medo deles, pois o Senhor seu Deus, que o tirou da terra do Egito, está com você. Quando se aproximar da batalha, o sacerdote virá à frente e falará ao povo. E lhes dirá: Ouça, ó Israel, hoje vocês estão indo para a batalha contra os seus inimigos. Não lhes falte coragem, não tenha medo. Não entrem em pânico, nem tremam de terror diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês para lutar por vocês contra os seus inimigos e salvá-los. Aleluia! É tempo hoje para que a revelação aumente do quão poderoso e vitorioso, poderoso é o seu Deus. É tempo agora, é hora que seus olhos se abram e vejam a mão poderosa dele sobre as suas vidas. Quando você está servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, quando você está fazendo o que ele te enviou a fazer, ele trará vitória. Ele te trará vitória todas as vezes. Não importa o que aconteça. Deus está trabalhando nessa terra. Ele não só nos criou e nos colocou nessa terra por motivo nenhum. Ele nos trouxe aqui por um propósito, para o seu propósito. É por isso que você está aqui. Você não está aqui só para passar pela vida e só ir à igreja, ler a Bíblia e orar. Você está aqui para uma missão, e uma missão foi dada a você por Deus. E essa missão, esse dever, é trazer a obra de Deus aqui na terra. O que ele quer que aconteça nessa terra, que significa que é o reino dele vir aqui, aqui na terra como no céu, que significa destruir as obras do diabo, que é liberar vida abundante, paz, alegria, salvação, cura, libertação a todo o povo. É isso que Deus está fazendo nesta terra. E ele tem uma maneira de como ele traz o céu na terra, ele tem uma maneira de como ele faz o equipar vir para os crentes. Ele tem uma maneira de como liberar o seu poder que traz libertação e cura. Ele tem uma maneira de como ele faz isso, e isso é através da sua igreja. Você é a igreja, nós somos a igreja. A igreja são os crentes unidos que estão juntos em comunhão, fazendo a obra de Deus em concordância e respeita e honra o sistema de Deus, a liderança dele, que ele tem na igreja. Então, quando Deus está fazendo a sua obra nessa terra, quando ele está fazendo os seus negócios de destruir as obras do diabo, abrir olhos para o seu amor para que as pessoas possam ser salvas, trazer cura e libertação, ele está fazendo isso através da igreja, ele está fazendo isso através dos crentes, ele está fazendo isso através da liderança da igreja. Quando se unem em concordância, respeitando e honrando e vivendo de acordo com os seus princípios e os seus caminhos. Amém? Então estamos aqui nesse mundo no time de Deus. Ele é o nosso mestre, o comandante, ele é o capitão, ele é o rei do nosso time. E nós estamos trabalhando para ele. Ele nos deu todo o poder e proteção necessária para ter vitória. Uma coisa que você precisa entender é que Deus quer que você tenha vitória mais do que você quer. Porque Deus leva muito sério o seu trabalho. Trazendo o céu na terra, a salvação de almas, destruindo as obras do diabo nessa terra. Ele leva isso muito a sério. Ele não está aqui para ficar de brincadeira. E os planos deles têm que acontecer, não importa o que aconteça. Eles têm que acontecer. Eles têm, você tem que entender isso. Você precisa entender que
Quando Deus tem um mover específico, um plano específico, ele teve esse plano para os israelitas de sair do Egito, de não estar mais presos à escravidão. E ele também tem esse plano de quando eles saíssem da escravidão, que eles possuíssem a terra que Deus os deu e que fossem líderes, fossem exemplos para os outros, para atrair outras pessoas a Deus, aos que estavam perdidos a Deus. Ele tinha um plano para eles ter domínio nessa terra. Eles não podiam fazer isso enquanto estavam sendo escravos no Egito. Ele tinha que libertá-los e tinha que dar a eles a terra prometida. Ele tinha que fazer as muralhas de Jericó caírem. Ele tinha que fazer isso porque era o plano dele. Era o plano dele. Não é, eu amo eles. E sim, ele nos ama. Mas não precisamos estar em cativeiro, sim. Ele nos ama e quer que tenhamos vida abundante, sim. Mas há um propósito maior. Um propósito ainda maior. É o plano dele. É o plano dele para a salvação de almas. É o plano dele para que você tenha vida abundante e esteja protegido do diabo, para que você possa cumprir a sua missão nesse mundo, para que a glória de Deus possa brilhar tanto através de você e outros vejam a luz de Jesus dentro de vocês e sejam atraídos. Você vê, não é tipo, estamos aqui só para ter uma vida linda, abundante. Não, você está aqui para um grande propósito, a salvação de almas. Destruindo as obras do diabo, é por isso que vocês estão aqui. E quando você tem revelação disso, você poderá ter mais descanso e paz, sabendo que a vitória tem que vir. Não é uma questão de se questionar sobre isso. Porque não é só sobre você ter vida abundante, paz e alegria. Não, há um propósito maior. Esse é o plano de Deus. É assim que você vai cumprir o seu dever. Quando você ter vitória sobre o diabo. Você tem que ter vitória sobre o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Então, os planos de Deus para os israelitas de ser libertos da escravidão e sair do Egito, esse era o plano de Deus e tinha que acontecer. O faraó tentou parar isso. Tentou muito parar o plano de Deus, mas ele falhou. Não importa o quão poder ele tinha e dinheiro que ele tinha no mundo, não importava o tanto de poder demoníaco que ele tinha de outros deuses, não podia se comparar com o poder de Deus. Então, mesmo que não fosse imediato, os israelitas, no tempo perfeito de Deus, viram a vitória. Eles tiveram a vitória. Aleluia. O mar se abriu e os inimigos foram derrotados. Mas isso aconteceu porque era o plano de Deus e tinha que acontecer. Aleluia. É por isso. Não era sobre, eles só queriam muito isso. Eles oraram e oraram. Eles são mais especiais e Deus amou eles e decidiu dar esse favor especial para eles porque os amam. Não, aconteceu porque era o plano de Deus. Aleluia. E o mesmo por Josué. As muralhas de Jericó caíram e eles possuíram a terra. Eles tinham domínio sobre essa terra e continuaram tendo vitória sobre todos os exércitos. Eles vinham e tentavam lutar contra eles, mas Deus sempre dava vitória a eles, todas as vezes. Por quê? Porque era o plano de Deus. Para que o céu venha à terra, para que o plano de Deus neste mover, que os israelitas tivessem domínio para glorificar a Deus e atrair mais a Deus. Eles precisavam ter vitória para o plano de Deus acontecer. Aleluia. E continuamos vendo, se você está lendo a Bíblia e você lê o Velho Testamento, você vê tantos líderes, Davi, por exemplo, e rei Josafá. Você vê todos esses líderes
E eles sempre encontram inimigos, exércitos que são maiores que o deles no mundo físico. E você continua vendo Deus trazer vitória todas as vezes. Não era porque eles fizeram algo especial, porque Deus estava de bom humor. Era o plano de Deus. Os israelitas eram o povo de Deus. Estavam trazendo o céu na terra, dando glória a Deus, levando outros a Deus. Então, eles estavam cumprindo o plano de Deus, avançando. Então, para que isso acontecesse, Deus tinha que trazer a vitória. Essa é a batalha de Deus, não nossa. Aleluia. Deus tinha um plano para Jesus ressuscitar, para que o sacrifício fosse feito e que então ele fosse ressuscitado. E havia tantos inimigos que vieram contra Jesus, mas nem a crucificação pôde parar o plano de Deus para Jesus salvar todos que viessem a ele, todos que viessem até ele. Nada pôde pará-lo de ser ressuscitado. Aleluia! Nada pôde pará-lo de ser ressuscitado, nada, nem a morte. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Deus tinha planos para os apóstolos, tinha planos para eles ter igreja, de construir a igreja, de ministrar as pessoas, de pregar, curar os enfermos, expulsar demônios. Ele tinha esse plano para eles. Porque é assim que o evangelho seria espalhado em todo o mundo. É assim que as pessoas ouviriam as boas novas e encontrariam a demonstração do poder, da cura e a libertação que aconteceria enquanto Deus estava se movendo através dos servos, os apóstolos. Deus tinha esse plano de construir a sua igreja com amor, com poder. E eles tinham tanto inimigos tentando pará-los, até jogando-os na prisão. Paulo e Silas foram lançados na prisão. O diabo e os inimigos terrenos tentaram impedi-los de fazer o que Deus os havia chamado para fazer. Mas o que aconteceu? Enquanto estavam adorando a Deus na prisão, um terremoto veio tão forte que quebrou as portas da prisão. Esse foi um ato divino de Deus e eles foram libertos. Não só isso, mas Deus usou isso para abrir olhos de quem ele é aos guardas da prisão. E ele também veio a Jesus e a sua família. Então nada pôde parar eles de espalhar as boas novas e construir a igreja. Aleluia, porque era o plano de Deus. Aleluia. E é assim que é neste avivamento. Neste avivamento que Deus trouxe para todo o corpo de Cristo. Aleluia. Então, o avivamento que Deus trouxe, esse é o mover de Deus. É o plano de Deus. Esse é o plano dele agora. O que ele está fazendo neste avivamento que ele trouxe é o plano dele de transformar o corpo de Cristo. De transformar o corpo de Cristo, trazer pureza, restaurar pureza no corpo de Cristo onde tem perdido, faltado isso. Restaurar o temor de Deus, o poder de Deus, a unção, que tem faltado em grande parte na igreja. Esse é o plano de Deus. É o plano de Deus que essa transformação venha para muito do corpo de Cristo, para todos que escolherem vir até Ele. É o plano dele que haja essa transformação drástica no corpo de Cristo. Que esses testemunhos que ouvimos compartilhado aqui, que são compartilhados todas as vezes, diariamente, glória a Deus, é o plano dele que isso não só aconteça em uma igreja, que isso não só aconteça a 2 milhões de pessoas ou pessoas que estão sintonizando online, mas que aconteça no mundo inteiro e que nada impeça ninguém que este avivamento possa entrar em todas as áreas diferentes, na mídia, onde quer que seja necessário para que as pessoas possam ouvir essas boas novas e experimentar o poder de Deus pela televisão e pela mídia. É o plano de Deus que esse mover de Deus não seja segurado, não seja
confinado, limitado, de alguma forma. É o plano de Deus, essa palavra de Deus, o evangelho completo que vá até os confins da terra para que todos possam ouvir essas boas novas. E estamos apenas no começo. Esse é o plano de Deus, que isso continue crescendo, crescendo e vá de glória em glória e alcançando cada vez mais pessoas todos os dias, e mais portas se abrirão na mídia para as pessoas ouvirem as boas novas e encontrar o poder de Deus, que todo dia você vá de glória em glória, todo mês, todo ano, este avivamento cresça. Porque todos esses testemunhos que vocês ouviram hoje, há tantas pessoas, tantos crentes que estão oprimidos, como essas pessoas que testemunharam como eles estavam antes. Há muitas pessoas que estão presas agora, em cativeiros. Mesmo que, glória a Deus, há mais ou menos 2 milhões de seguidores em todas as plataformas, glória a Deus. Mas quantas pessoas há no mundo inteiro? Bilhões? Há muitas mais pessoas que ainda nem ouviram sobre essas boas novas do poder de Deus, que Ele está vivo e se movendo em poder hoje. Há tantas pessoas que ainda estão presas em cativeiros, e crentes também que estão presas em cativeiros. Então Deus tem esse plano para que esse mover de Deus aumente cada dia, cada mês, cada ano. Esse é o plano de Deus. É maior do que eu querer, você querer e todos nós querermos. É muito maior do que isso. Deus quer isso mais do que todos nós juntos querendo isso. Ele quer que esse avivamento cresça e muitas mais pessoas sejam alcançadas, muito mais. Você só sente isso no seu coração porque Deus colocou isso no seu coração. Você só sente essa paixão para mais pessoas experimentarem o poder de Deus, de serem salvas, porque é o coração de Deus que veio até você. É só um pedacinho do coração dele. O coração dele é muito maior, a paixão dele, a ousadia de um leão que ele tem no coração para derrotar todos os inimigos que estão tentando parar esse mover de Deus. Aleluia! Então diz em Salmo 68, 1 a 3, que Deus se levante, que os inimigos dele sejam espalhados, que aqueles que o odeiam fujam diante dele. Assim como a fumaça se espalha pelo ar, assim o Senhor os espalha. Assim como a cera derrete no fogo, assim os maus perecem na presença de Deus. Mas que os justos se alegrem e que eles se regozijem diante de Deus. Sim, que eles se regozijem extremamente. Agora nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, Jesus nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, que nós devemos abençoá-los, que nós devemos desejar que eles venham para Jesus ao invés de querer vê-los perecer, ao invés de querer vê-los sendo punidos. Amém? Aleluia! Então, vou dar um pouco de revelação a vocês a essa escritura. Essa revelação é que não queremos que coisas ruins aconteçam com nossos inimigos. Queremos que eles venham até Jesus. Aleluia! Porque ele vai salvá-los, ele vai limpar o passado deles, ele vai transformá-los quando eles se voltarem para ele. Amém? Mas, na nova aliança, é que os planos dos perversos pereçam. Que os planos dos perversos pereçam. Que os planos dos perversos sejam parados. Que a força dos perversos pereça. Não que nós queremos que eles sejam machucados, é o mal que eles fazem que precisa ser parado, precisa perecer. Aleluia! Então diz que Deus se levante e que os inimigos dele sejam espalhados. Quando é o tempo de Deus de se levantar? Quando ele escolhe se levantar. É como uma goleada em um jogo esportivo. Essa é a vitória que Deus tem preparada quando ele escolhe se levantar. Na Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. No tempo dele. Significando que não é todo dia que as coisas parecem bonitas. Não é todo dia que a vontade de Deus é divertida. Não é todo dia que a vontade de Deus é confortável.
significando que nem tudo parece bonito, mas mesmo assim é na vontade de Deus que você encontrará mais paz, alegria e contentamento. Aleluia! Mas quando é o tempo de Deus se levantar? Quando é o tempo da promessa ser cumprida? Quando é o tempo quando Deus diz: chega ao diabo, chega com o que ele tem tirado até de Jó. Quando Deus diz: chega, isso é fogo refinador suficiente. Essa provação já cumpriu o seu propósito de te refinar. Quando esse tempo vem, Deus se levanta. A história de José, ele foi ungido por Deus, escolhido por Deus, tinha um favor sobre ele. E Deus deu a ele esse sonho, que ele teria a posição mais alta de todo o Egito. E ele viu seus irmãos se curvarem a ele, não em adoração, mas em honra. Essa era uma maneira como eles honravam naquela época. Não adoravam ou glorificavam pessoas, mas davam honra. E ele contou aos irmãos sobre esse sonho e os irmãos ficaram ofendidos. Eles tinham tanto orgulho, eles ficaram ofendidos porque ele estava sendo exaltado acima deles, porque Deus estava chamando ele para um chamado mais alto do que aquele para o qual eles tinham sido chamados. E então eles ficaram cheios de inveja. Então eles decidiram jogá-lo em um poço para morrer. Depois eles o venderam ele para a escravidão, e quando ele era escravo no Egito, uma mulher o acusou falsamente de tentar dormir com ela. E essa falsa acusação foi acreditada e ele foi jogado na prisão. Então seria o tempo em que Deus, na vida dele, Deus permitiu que essas coisas acontecessem para refiná-lo, prepará-lo, fortalecer a fé dele, refiná-lo para que ele fosse mais humilde, mais confiante em Deus e forte, forte espiritualmente, para perseverar por todas essas coisas e continuar acreditando que Deus cumpriria essa promessa que ele deu a ele naquele sonho. Mas depois veio um tempo, o tempo passou, anos passaram, e era a hora desse fogo refinador acabar. Era o momento em que Deus disse basta. Mas antes disso, você pode estar pensando: por que Deus está permitindo que ele seja jogado no poço? Por que Deus está permitindo isso? Onde está a justiça nessa falsa acusação? Você pode estar pensando isso, mas Deus permite que passemos por esse fogo para o nosso bem. Não é sinal de injustiça, não é sinal de que Deus não está ali, de que ele não está ouvindo nossas orações. É um sinal de um fogo refinador necessário. É isso. É muito simples. Enquanto você estiver rendido a Deus, há muitas pessoas que não estão rendidas a Deus e estão se colocando em problemas porque estão abrindo portas para o inimigo. Portas que Deus nunca quis que elas passassem por essas coisas. Mas quando você está rendido a Deus, sempre que você estiver passando por coisas difíceis, você pode simplesmente saber que Deus está permitindo isso com um propósito. Isso vai me moldar, moldar o meu caráter e fortalecer minha fé e me moldar para ser a pessoa que Deus me chamou para ser, para que eu possa cumprir minha missão, para que eu possa ser um vaso de Deus mais poderoso, para que ele possa me confiar mais unção, para que ele possa me confiar mais responsabilidade, para que meu testemunho se torne um testemunho ainda maior que pode ajudar ainda mais pessoas, para que possam ver, uau, Deus veio por eles, mesmo quando estavam passando por aquilo. Deus veio e olha para eles agora. Olha como são abençoados, olha como são favorecidos, olha como tem uma vida que eu quero, certo? Então agora estou bem com passar pelo fogo refinador, se isso significa que eu vou ter essa vida abençoada do outro lado. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, muitas pessoas não veem espiritualmente, não veem dessa forma e podem estar se perguntando por quê? Onde está Deus? Onde está Deus quando você é jogado no poço? Onde está Deus nessa injustiça de ser jogado na prisão? Ele está ali, ele está permitindo isso para o seu bem. Você pode confiar nele, ele sabe o que está fazendo. Isso é temporário. Isso é temporário. Isso é temporário. Foi apenas uma temporada. É apenas uma temporada. Apenas espere. Apenas espere no Senhor. Espere pela mão dele, pela mão poderosa dele agir. Espere ele se levantar e você vai ver seus inimigos serem espalhados. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, com José, um dia, quando era o tempo de Deus,
Deus tornou tudo lindo. Foi revelado por pessoas na prisão que ele podia interpretar sonhos. Então, de repente, o faraó está em grande necessidade de alguém para interpretar os sonhos dele. Ele não conseguia encontrar ninguém e um dos homens que estava na prisão conta para ele sobre José na prisão, que pode interpretar sonhos, que Deus está com ele, que ele é ungido. E essa unção pôde ser vista pelo faraó, mesmo com José na prisão. Deus estava começando a se levantar na vida de José. Aleluia. Então o faraó trouxe ele para fora da prisão e José interpretou o sonho e isso mostrou ao faraó: Deus está com ele. E isso fez com que ele desse favor a José. Ele o levantou, ele deu a ele a posição mais alta da terra, abaixo apenas do faraó. E ali, esse era o lugar onde José estava cumprindo a missão dele nessa terra. Ele estava ajudando o povo a ser poupado de uma seca. Veio uma seca e ele tinha essa sabedoria de Deus sobre como armazenar grãos e ajudar o povo a não perecer. Aleluia! Então, o tempo chegou quando Deus iria se levantar na vida de José. Mas é porque esse era o plano de Deus. Ele tinha que se levantar, ele tinha que fazer os inimigos serem derrotados. Aleluia. E foi assim com Davi também. Davi é uma história muito parecida, onde ele foi ungido por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus e ele foi escolhido para ser rei de Israel. E para ser rei, ele estaria fazendo a obra do Senhor. Ele era um vaso de Deus para cumprir os planos de Deus para Israel, para estar nesse lugar de liderança, para glorificar Deus, para atrair outros a Deus. E então, esse plano para a vida de Davi tinha que acontecer. Tinha que. Então Saul fica com inveja, que era o rei naquele tempo, e ele começa a perseguir Davi, tentando matar ele, porque ele estava tão cheio de inveja de Davi, porque Davi tinha tanta unção e graça sobre a vida dele. Então Davi, por muitos anos, estava se escondendo em cavernas de Saul. E mais uma vez alguém pode dizer: onde está Deus? Isso é tão injusto. Como Deus pode permitir que isso aconteça? Isso não está certo. Mas novamente, esse era o fogo refinador que Davi precisava para ser moldado nesse líder, nesse rei que Deus tinha chamado ele para ser. Então isso não era derrota. Isso não era injustiça. A justiça estava chegando. Estava chegando. A vitória estava chegando. Ele só precisava ter paciência e continuar acreditando em Deus, amém? Então, quando chegou a hora, quando chegou o tempo lindo de Deus, o tempo perfeito, os inimigos foram espalhados. Saul não pôde continuar. Saul foi derrotado e Davi pôde entrar no lugar dele como rei. E aquela temporada tinha ido embora completamente. O tempo nas cavernas tinha ido embora completamente dali. Tinha passado. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Salmo 68:1 diz: Deus se levante com poder tremendo e todos os seus inimigos se dispersarão em medo. Deuteronômio 28:7: O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão diante de você por 7 caminhos. Êxodo 23:27. Eu enviarei o meu terror adiante de você e colocarei em confusão todas as pessoas entre as quais você passar. E farei todos os seus inimigos virarem as costas para você em fuga. Enviarei vespas adiante de você que expulsarão o Eveu, o Cananeu, o Hitita diante de você. Não os expulsarei diante de você em um único ano para que a terra não se torne desolada e os animais selvagens do campo não se tornem numerosos demais para você. Eu os expulsarei diante de você pouco a pouco, até que você tenha crescido e esteja forte o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates, porque entregarei os moradores da terra em suas mãos e vocês os expulsarão diante de vocês. Então, antes de tudo, você vê como Deus age sobrenaturalmente para fazer os inimigos serem espalhados. Em segundo lugar, você vê como Deus é tão sábio. Ele não faz tudo imediatamente. Ele sabe o que está fazendo. Você não entende tudo o que está acontecendo no reino espiritual. Você não sabe. Você não sabe porque Deus leva você, leva nós, leva esse mover de Deus no ritmo que ele leva. Deus vê todas as coisas. Deus tem essa grande sabedoria. Ele sabe por quanto tempo você precisa estar no fogo refinador.
Ele sabe o que aconteceria se ele encurtasse, se ele parasse o fogo refinador rápido demais. Ele sabe o que está fazendo e você pode confiar nele. Ele vai se levantar. Ele vai fazer seus inimigos se dispersarem. Ele vai trazer a vitória. Aleluia. Aleluia. Josué 10:10. O Senhor os colocou em confusão diante de Israel. Esses eram os inimigos. Isso foi quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha dado aos israelitas. E então, diz que o Senhor colocou os inimigos em confusão. Ele sobrenaturalmente colocou os inimigos deles em confusão diante de Israel. Então, Josué e os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão. Israel os perseguiu pelo caminho que subia para Bet-Horon e os derrotou por todo o caminho até Azeca e Maquedá. 2 Crônicas 20:15. Escutem com atenção, todo o povo de Judá e vocês, moradores de Jerusalém e o rei Josafá. O Senhor diz isso para vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Desçam contra eles. Você vê que a batalha não é sua, é de Deus? Por que é de Deus? Porque é o mover dele. Sua vida não é sua. Sua missão, isso é o trabalho de Deus através de você. Você é um vaso, mas é Deus fazendo isso através de você. É por isso que é a batalha de Deus. Ele se importa com a vitória mais do que você. É de Deus. Aleluia. O Senhor diz isso para você. Não tenha medo nem fique desanimado por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, mas de Deus. Desça contra eles amanhã. Eis que eles subirão pela ladeira de Ziz, e você o encontrará no fim do vale do rio, em frente ao deserto de Jeruel. Você não precisa lutar nesta batalha. Tome suas posições, fique firme e testemunhe a salvação do Senhor que está com você, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem fiquem desanimados. Amanhã saiam contra eles, porque o Senhor está com vocês. Então você faz o que Deus está te chamando para fazer, você continua fazendo a obra de Deus. Mas você não precisa lutar contra seus inimigos, você não precisa se defender. Você não precisa se preocupar sobre como vai provar quem você é. Como eu vou derrotar esse inimigo que é tão contra mim? Você não precisa deixar sua mente ir para esse lugar nem por um segundo. Se você fizer isso, você está tentando lutar a batalha que é do Senhor e não sua. Tudo o que você precisa fazer é tomar sua posição. O que isso significa? Simplesmente continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer. Só isso. Eu tive várias pessoas falando contra mim, inventando coisas sobre mim que não são verdade, fazendo vídeos sobre mim. Incontáveis pessoas, eu vi incontáveis inimigos. Mas eles são meus irmãos e minhas irmãs. E eu os abençoo e eu os amo. Mas eles são inimigos no sentido de que estão tentando me impedir. Eles vêm contra mim. Eles estão tentando parar o que Deus me enviou para fazer. Ao longo dos anos, eu enfrentei muitos inimigos, mas o Senhor me conduziu a não tomar a luta nas minhas próprias mãos, mas confiar que Ele está lutando por mim, porque eu nunca quis fazer isso, eu nunca quis ministrar, eu nunca quis ser apóstola, eu nunca quis pregar, eu nunca quis estar orando pelas pessoas. Eu queria convidar as pessoas para que os outros servos de Deus orassem por elas. Eu não queria estar fazendo isso de jeito nenhum, mas eu sou apenas um vaso fazendo a obra de Deus. Deus está fazendo a obra através de mim. Isso é Deus, esta é a casa de Deus, vocês são o povo de Deus, esta é a igreja de Deus, esta é a mensagem de Deus hoje, esta é a glória de Deus que os testemunhos glorificam. Essa é a libertação, a cura, essa é a obra de Deus, não é a minha obra. Este é o amor de Deus, esse é o poder de Deus. Os demônios não têm medo de mim, eles têm medo de Deus em mim. Eles não têm medo da Catherine, eles têm medo de Deus em Catherine, do poder de Deus. Aleluia, aleluia. E então, vez após vez, mesmo quando as coisas eram super públicas, com pessoas falando contra mim, pessoas influentes falando contra mim,
Pela graça de Deus, ele me conduziu a permanecer focada, a tomar minha posição. Tomar minha posição como apóstola, tomar minha posição como líder desta igreja, tomar minha posição para pregar, permanecer na minha posição para pregar, permanecer na minha posição para orar pelas pessoas, permanecer na minha posição para fazer transmissões ao vivo, permanecer na minha posição para ir ministrar em outros eventos. Essa era a minha permanência na posição, continuar seguindo em frente e fazendo o que Deus me enviou para fazer, não olhando para a esquerda nem para a direita, olhando para os inimigos jogando dardos contra mim, flechas contra mim. E então, para mim é como se eu estivesse caminhando para a frente e toda estação após estação, ano após ano, tem sido como flecha, flecha, flecha vindo contra mim, mas eu não olho para cá e tento fazer assim. Eu não olho para lá e tento atirar de volta nos meus inimigos. Porque aí eu não estou permanecendo na minha posição de fazer a obra de Deus, pregando, orando pelos enfermos e oprimidos e sendo um exemplo para os outros de perdão e humildade e alegria no Senhor e confiança no Senhor. Aleluia! Então, flechas têm vindo ano após ano, mês após mês, mas eu, pela graça de Deus, não olhei para a esquerda nem para a direita. Eu apenas permaneci focada e permiti que Deus lutasse a batalha por mim. É assim que Deus está chamando você para ser. Para permanecer na sua posição e não lutar, apenas continuar fazendo o que Deus enviou você para fazer. Porque quando você faz isso, é assim que você permite que Deus lute por você. Porque quando você está tomando a luta nas suas próprias mãos, adivinha, você desativa a ajuda de Deus. Mas quando você descansa e deixa Deus lutar por você, é aí que você permite isso. É aí que ele consegue. Quando você dá permissão. É aí que Deus se levanta na sua vida e os inimigos serão espalhados. Aleluia. Aleluia. Então eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa, e enquanto iam, Josafá se colocou de pé e disse: Escutem-me, ó Judá, e vocês, moradores de Jerusalém. Creiam e confiem no Senhor, seu Deus, e vocês serão estabelecidos. Creiam e confiem nos seus profetas e prosperem. Quando ele consultou o povo, ele nomeou aqueles que cantavam ao Senhor e aqueles que louvavam com suas vestes santas enquanto saíam diante do exército e diziam: Louvem e deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia e bondade amorosa duram para sempre. Quando eles começaram a cantar e louvar o Senhor, enviou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Então eles tomaram suas posições e proclamaram: Nós confiamos em Deus. Nós louvamos Deus. Nós agradecemos a Ele. Ele tem misericórdia de nós. Ele tem bondade amorosa por nós que durará para sempre. Nós estamos crendo em Deus e por isso somos estabelecidos e estamos crendo nos profetas, estamos crendo nesses vasos enviados por Deus para falar a palavra atual de Deus, para falar direção. Estão ouvindo profetas, apóstolos e profetas para trazer o equipamento que precisamos para nos equipar espiritualmente para ter vitória, para saber como ter vitória sobre o inimigo. Certo? Então eles estão ali de pé fazendo isso e também louvando Deus no meio de todo o medo dos inimigos vindo contra eles. Então estão louvando a Deus. Isso destravou a mão poderosa de Deus para derrotar seus inimigos. Aleluia. Isso destravou a mão de Deus para vir e fazer, diz que o Senhor enviou quando eles começaram a cantar e louvar. O Senhor enviou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e Monte Seir, que tinham vindo contra Judá. Então eles foram derrotados. Alguns de vocês não têm acessado a mão poderosa de Deus. Deus quer se levantar na sua vida, mas você não permitiu porque você tomou a luta nas suas próprias mãos. Você não permaneceu na sua posição porque você não consegue se sentar e deixar Deus lutar por você. Você tem que permanecer na sua posição. Quando eu estou enfrentando esses inimigos, eu não posso tirar um descanso do ministério e ficar triste, chorar no sofá e dizer que Deus está lutando por mim. Eu tenho que permanecer na minha posição. Eles são mentirosos, eles não vão me impedir de fazer o que Deus me enviou para fazer. O diabo, por meio das pessoas, não vai me parar nem me atrasar. Eu estou permanecendo na minha posição. Eu continuo fazendo a obra de Deus e estou sendo diligente para proteger a minha paz e alegria e minha fé. O que Deus revelou no meu coração para que eu possa continuamente louvar Deus, para que eu possa continuamente mostrar a alegria do Senhor na minha vida através do meu louvor a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus.
Jeremias 17:7. Mas bendito é aquele que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele é como uma árvore plantada junto à água que estende as suas raízes para o riacho. Ela não tem medo quando vem o calor, suas folhas estão sempre verdes. Ela não se preocupa em um ano de seca e nunca deixa de dar fruto. Então, quando você está plantado na casa de Deus, quando você está seguindo os princípios de Deus, quando você está confiando no Senhor e tendo confiança nele, então você será como uma árvore sobrenatural. Porque, sabe, diz que ela não tem medo quando vem o calor, suas folhas estão sempre verdes. Isso não é o caso da maioria das árvores. Ela não se preocupa em um ano de seca e nunca deixa de dar fruto. Isso não é o caso de muitas árvores. Você é uma árvore sobrenatural. Quando você tem confiança em Deus, você sempre dará fruto. Você sempre verá vitória. As pessoas dirão: Mas todas essas pessoas estão vindo contra você? Como isso é possível? Todas essas pessoas falando todas essas mentiras sobre você? Como isso é possível? Todos esses ataques que eu vi na sua vida, como você tem tanto favor? Como você está indo de glória em glória? Como você está tendo uma vida tão abundante? Como? Essa é a história da Igreja 5F. Esse é o testemunho desse mover de Deus. Porque Deus se levantou e espalhou os inimigos dele, porque este é o mover dele. Aleluia. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e ele os levantará. Eu compartilhei isso em um perguntas e respostas espirituais nesta segunda-feira passada, então alguns de vocês já ouviram isso, mas isso é importante para todos ouvirem, se você não ouviu. É assim quando você se humilha e fica lá embaixo. Então Deus vai levantar você, mas você precisa primeiro descer. Não é bom descer. É desconfortável. Parece injusto. Parece errado. O que eu quero dizer é ouvir pessoas dizendo mentiras sobre mim e tudo e não me defender, sabe? E não ficar tipo, como se ousam, sabe? Eu tenho apenas que levar no rosto e virar a outra face. Eu tenho que viver sabendo que muitas pessoas acreditam mentiras sobre mim. Eu tive que fazer isso na primeira temporada onde eu experimentei a maior perseguição que já tive em 2022. Foi tão público e eu vi tantas pessoas acreditando em mentiras. Não apenas quaisquer mentiras. Mentiras nojentas sobre mim, como o pior tipo de mentiras. Como que eu estava sendo usada pelo diabo, como que eu era bruxa, como as coisas mais nojentas, as mais horríveis mentiras que poderiam existir, era o que eu estava ouvindo sobre mim e eu estava vendo publicamente pessoas escrevendo essas coisas. E é como eu sabia que muitas pessoas pensavam essas coisas sobre mim. Muitas dessas pessoas até me mandando mensagens me acusando, dizendo como você pode fazer essas coisas horríveis, dizendo coisas horríveis como eu queria que você morresse e coisas horríveis, sabe? Mas Deus me chamou apenas para permanecer na minha posição e não responder a isso e apenas continuar fazendo a obra e apenas viver em paz e contente, sabendo que publicamente, como muitas pessoas ao redor do mundo estavam ouvindo essas coisas sobre mim e algumas delas estavam acreditando e não havia vozes aparecendo dizendo a verdade. Glória a Deus! Então eu tive que descer. Eu tive que descer antes que Deus pudesse me levantar. Eu tive que viver com isso, e até muitos de vocês aqui hoje, vocês provavelmente estavam vivendo, se perguntando por um tempo: qual é a verdade? Eu não sei. Alguns de vocês talvez acreditaram nas mentiras. Alguns de vocês, eu sei que vocês estão aqui, provavelmente assistindo, vocês achavam que essas mentiras eram verdade sobre mim. Eu tive que descer e esperar Deus se levantar na minha vida. E agora eu vi o que Deus faz quando você se humilha assim e essa perseguição vem, o ataque vem, é como José no poço. Ele não estava reclamando, ele não estava tipo, Deus, como você pôde fazer isso? Ele não estava tentando lutar, ele apenas ficou sentado ali e confiou em Deus. O mesmo com ele na prisão. Ele não reclamou para o copeiro e para o padeiro. E ele não reclamou, e reclamou, e reclamou e disse: Ei, sai daí, me tira daqui, me tira daqui. Ele apenas sentou pacientemente. Ele permaneceu na posição dele. Ele interpretou os sonhos deles lá embaixo, fazendo a obra de Deus e esperou pacientemente.
Ele não estava tipo, ah, eu sou grande, eu tenho um manto de muitas cores, eu sou tão favorecida acima de todos os meus irmãos, e é pra mim ter essa posição tão alta. Ele apenas esperou pacientemente. E então um dia, Deus se levantou na vida dele. E ele saiu daquela prisão e foi tão alto do lugar mais baixo para o lugar mais alto possível. Glória a Deus. E eu vi isso acontecer na minha vida. Glória a Deus, eu tive que escolher descer. Como se houvesse esse convite. Desça, deixe-me lutar por você. Você vai ter que agora se tornar uma pessoa sem reputação. Onde antes você tinha um pouco de reputação, agora você tem que ser sem reputação. Agora você realmente tem que não se importar como as pessoas veem você de jeito nenhum. Desça mais. Aleluia. E então eu respondi a Deus. E eu fui mais baixo e esperei pacientemente. E eu acreditei nos profetas. Eu acreditei no meu pai espiritual, o profeta Jordave, enquanto ele me encorajava, enquanto ele compartilhava comigo. Sabe? Você verá todas as promessas se cumprirem. Você verá elas. Confie em Deus. Confie em Deus. Os perversos não podem prevalecer na sua vida. Apenas confie em Deus. Seja paciente. E eu confiei. Eu acreditei nos profetas, como diz naquela escritura. Aleluia. E eu vi o que Deus, sabe, quando você está lá no chão, essa é a analogia que meu pai espiritual me deu. Na verdade, ele disse que é como cães ferozes, vamos dizer. É como quando você está lá embaixo, eles estão beliscando, eles estão mordiscando você e dói. E quando você está passando por aquela perseguição, que foi a pior que eu já tinha experimentado, doeu. Foi desconfortável, foi muito difícil. Houve muitas lágrimas. Eu senti os mordiscos dos cães mordendo. Mas então, pouco a pouco, Deus começou a se levantar na minha vida. Ele começou a me levantar o humilde enquanto eu me humilhava. E então eu cheguei a um lugar onde eu estou, tipo, um pouco acima dos cães e eles estão beliscando meus pés. Mas eu estou acima deles agora e eles não podem me tocar, mas eu posso ouvir os latidos deles bem alto e é muito irritante. E eu quero estar muito mais alto onde eu não ouço eles, sabe? Mas eles não estão mordiscando. Eles não têm o poder que tinha antes. Aleluia! Eles não podem tocar. Eu estou mais alto agora porque ele levanta o humilde. Você se torna mais alto, ele levanta você acima dos seus inimigos, onde seus inimigos não têm poder sobre você. E então, eu vi dia após dia, mês após mês, ano após ano, este ministério, este mover de Deus, enquanto nós nos humilhamos, ser levantado mais e mais e mais para a glória de Deus. Levantar, eu vi Deus nos levantar. Eu vi Deus nos levantar acima dos nossos inimigos, dia após dia, como ele deixou tudo muito claro. Ele deixou tudo muito claro. Ele deixou claro e claro e claro todos os dias. A verdade de que isso é ele, dia após dia, onde esses inimigos com suas mentiras não têm mais poder. Não têm o poder que antes tinham, porque ele se levantou e se revelou tão poderosamente no mover dele através de seus vasos, através de nós como seus vasos. Glória a Deus, através do testemunho após testemunho após testemunho. Aleluia. E então, enquanto ele continua levantando você, enquanto você continua sendo paciente, às vezes, isso são anos. Eu vi ser anos enquanto ele continua levantando você. Você chega a um lugar onde os cães ainda estão tipo pulando e tentando beliscar. E eles estão latindo bem alto, mas os latidos estão tão baixos agora. Os latidos estão tão baixos. Você consegue ignorá-los facilmente. E agora você está no lugar de uma águia. Você está voando como uma águia. Você está voando alto como uma águia. Você está voando alto como uma águia. Você está mais alto do que isso. Não incomoda você. Você nem percebe mais seus inimigos. Deixe Deus se levantar na sua vida e veja seus inimigos serem dispersos. Aleluia! Aleluia! Então, quando Deus permite que esses inimigos ataquem, é como estar perdendo no placar em um jogo. É como estar perdendo no placar, você está para baixo, seu oponente tem muitos pontos acima de você e parece que eles estão vencendo. Mas o jogo não acabou. Essa temporada é temporária. Deus ainda não se levantou. Veja ele se levantar. E veja você ultrapassar os inimigos e a vitória vir. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você tem que continuar acreditando. Aleluia. Sabe, no final dessa escritura, essa escritura do domingo de hoje, da mensagem de hoje,
Salmo 68, 1 a 3. Deixe Deus se levantar e seus inimigos serem dispersos. No final da escritura diz: Mas que os justos se alegrem, que eles se regozijem diante de Deus. Sim, que eles se regozijem grandemente. Talvez você esteja em uma temporada agora onde você está sentindo os beliscos dos cães. Ou talvez você esteja em uma temporada onde você está ouvindo os latidos bem alto. Mas Deus quer que você abra seus olhos para receber essa revelação. Que Deus dará a você a vitória. A vitória já está ali, você só precisa passar por isso. Deus quer que a sua confiança nele cresça tão grande para saber que você deve ter vitória, porque esse é o plano de Deus. Simples assim. Você não tem que se preocupar mais. Você não tem que se perguntar: será que Deus vai vir? Ele deve vir. Porque sua vida nesta terra não é sobre você. É a obra de Deus através de você. É o plano de Deus através de você. Então, quando você tem essa confiança, você estará experimentando alegria o tempo todo. Que eles se regozijem diante de Deus. Sim, que eles se regozijem grandemente. É hora de se alegrar grandemente, porque olhe o quão poderoso é o seu Deus. Olhe para a sua vida, olhe para o seu futuro, que está esperando por você. Seu Deus está se levantando na sua vida, todos os seus inimigos devem se dispersar. Você tem vitória esmagadora, você é mais que vencedor. Seu Deus é fiel e ninguém pode derrotar Deus. Esse é o que está lutando cada batalha na sua vida. Então, é hora, povo de Deus, de se alegrar diante de Deus. Alegrem-se grandemente. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus.